Sejam todos bem-vindos ao Guia da Facu. E olha, cada dia mais gente se emociona com esse programa. Muitas mensagens de apoio e de histórias lindas que a gente ainda vai conhecer aqui. E você acesse o nosso site, não deixe de procurar o curso que pode mudar a sua vida. São milhares de bolsas com até 75% de desconto. E aí, prontos para se emocionar? Quem foi que não teve um professor marcante na vida? Eu tive e tenho certeza que você também teve aquele que te ajudou e não deixou você desistir. Lembra? Ai, gente, às vezes eles pegam no pé, né, Marcelo? Ah, mas é pro nosso bem, não é? É verdade. Depois desse programa eu confesso, tô começando a mudar minha opinião. Professor é uma referência pra vida toda. E acho que depois que a gente vai pra vida adulta, a gente leva boas lembranças deles. Para você que está estudando e que tem diversos professores, eu te sugiro uma atividade. Escreve quais são os professores que você mais admira. Além dos professores, também escreve num papel os nomes das pessoas que você admira. Podem ser aí pessoas que são da sua família, amigos, ou alguém que você leu um livro e se interessou pela história. A gente chama isso na vida profissional de mentor. Esses mentores são fundamentais para que a gente tenha exemplos positivos ao longo da nossa vida. Os professores são os nossos primeiros mentores. Quando a gente está na faculdade, a gente se espelha na vida profissional dessas pessoas. Então aproveite este momento para trocar informações com essas pessoas que já estão há mais tempo que você no mercado de trabalho e que com certeza estão a fim de te orientar pelo melhor caminho. Aproveite, converse com essas pessoas, troque experiência com seus colegas, porque a vida acadêmica é muito além da sala de aula. São essas trocas de experiência que tornam a vida acadêmica tão sensacional. A memória da galera é boa, viu? Eu achei muito legal a coisa do eu tinha um professor. Confesso que eu não imaginava como esses profissionais poderiam mudar a vida dessas pessoas. Tem algum professor assim que marca a sua vida, que te ajuda a querer se tornar um ótimo profissional? Na verdade, durante toda a minha vida acadêmica, ensino fundamental, ensino médio, eu tive vários professores que me deram muita garra, muita energia, muita força para eu conseguir as coisas que eu sempre quis. Que dica você daria para o pessoal que está assistindo a gente sobre a importância de ter essa conexão com o professor? Na verdade, eu daria uma dica para a relação humana. Hoje em dia, as relações humanas estão muito efêmeras, muito líquidas, não estão mais sólidas, não estão mais enraizadas. O professor não sabe o nome do aluno, o aluno não sabe o nome do professor, ele não busca esse contato. Aqui na nossa faculdade, a gente tem esse lado do enraizamento, do professor saber quem é você, entender quem é aquele aluno, discutir, buscar novas fórmulas. Então, na verdade, a relação entre o professor e o aluno, ela tem que ser pautada primeiramente no respeito e na admiração que você tem por aquele profissional. A outra ideia também que eu tenho é que você um dia poderá ser formador, poderá ser professor, poderá ajudar outras pessoas da mesma forma como aqueles professores fizeram a diferença na sua vida, você fará a diferença na vida de outras pessoas. Como que é ser professora nos dias de hoje? Eu acho que ser professor é uma coisa extremamente gratificante. Eu acho que a gente fica num processo de eterno aprendizado, né? Sempre está estudando, se atualizando. Eu acho que com o aluno é uma sinergia constante, né? É uma troca muito grande. Eu acho que é extremamente uma experiência enriquecedora. Eu acho que o professor, no fundo, ele nunca deixa de ser um aluno, né? A sua profissão, quem segue nela, sofre um pouquinho. O que você acha que faz as pessoas escolherem esse caminho? O aluno hoje, ele te estimula extremamente a seguir a profissão, né? Então tem gente que pensa que o professor é só entrar na sala de aula e
passar o conteúdo, na verdade não, né? A gente tem todo um preparo da aula, do estudo, do que é importante trazer para aquele aluno, a contextualização do que realmente vai ser importante para o exercício da prática dele. O que você diria para os professores que estão vindo aí? A expectativa, eu espero que cada vez tenham mais pessoas que queiram realmente seguir a profissão. Para as pessoas que estão vindo, que acreditem na educação, né? Que acreditem que a educação é a forma da gente transformar uma sociedade de uma forma mais justa, né? Mais igualitária, que as pessoas tenham realmente vontade de chegar com esse valor de transformar, né? Eu acho que a educação ela é transformadora. Infelizmente, a minha geração recebeu uma herança ruim, os maus tratos com os professores. Eu mesma já assisti um monte de vídeos nas redes sociais onde profissionais formadores são maltratados por alunos ou até mesmo pais que deveriam servir de exemplo. Mas isso está começando a mudar. Tem um professor em especial que ele senta com a gente e ele olha de longe e já sabe, essa foto é de tal pessoa, essa foto é de tal pessoa. Então ele conhece a gente já como profissional que a gente está se tornando, né? Então isso é muito bom porque ajuda ele ver que, por exemplo, nossa, você sai muito bem nesse estilo e nesse, acho que você se tornaria uma ótima profissional e também vai ajudando a nossa autocrítica. Ele faz com que a gente avalie nosso trabalho para saber o que a gente realmente quer com uma escolha própria, sabe? Então ajuda muito. Os professores são tão importantes, mas são tão desvalorizados. E aí? Pois é, outra coisa muito triste no nosso país, né? Sem os professores não teríamos médicos, advogados, fotógrafos, arquitetos, não teríamos nada, né? Eles são a base de tudo, são as pessoas que formam o nosso caráter junto com a nossa família, né? Então acho que deveria ser a profissão mais valorizada do mundo, né? Eles merecem isso, é o que a gente tem de exemplo, fora nossos pais, sabe? Então acho que é muito triste a gente ver que eles não são valorizados da forma que eles merecem e é outra coisa que a gente precisa mudar, né? Seja uma coisa justa, né? A gente não está pedindo muito, a gente está pedindo só o valor que eles merecem. Mas os professores sempre têm essa sensibilidade de pegar no aluno o melhor dele. Então eu agradeço muito a eles por sempre pegarem a melhor coisa que eu tinha a oferecer e me incentivar e pegar isso como uma coisa boa, sabe? Falar, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Galera, eu tô aqui com o professor Alfonso e a gente vai falar um pouquinho sobre a bagagem dele, que são 20 anos de educação. Ou melhor, dedicação. Como é ser professor nos dias de hoje? Difícil. A gente tem pouco tempo, os alunos estão muito preocupados na vida, em se desenvolver, o tempo é muito curto e a gente sofre muito. Você precisa se dar, você precisa receber. Se não existir troca entre professor e aluno, não há aprendizado. Por ser uma profissão, como você já disse, que sofre muito e talvez não tão valorizada, por que o professor decide ser um professor? Eu acredito que eu não decidi ser professor. Alguém achou que eu era professor um dia, me perguntou se eu já dava aula. Não. E aí a vida foi me levando pela parte acadêmica e aqui estou eu, desenvolvendo meu trabalho da melhor forma possível com o pouco que eu sei. Essa profissão de ser professor é uma vocação? É ter isso nas veias, eu acho que é ter no ser, é nascer com isso. É muito importante que nós estejamos fazendo o que nós temos gosto, vontade de fazer. Não é bom que a gente faça alguma coisa forçado, porque aí você vai estar trabalhando. E eu meio que odeio trabalhar. Gosto de aprender, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de desfrutar, eu gosto de trocar. Isso é muito importante. E se a pessoa não nasceu com esse dom, não seja professor. O valor da educação está nessas pessoas que dedicam a sua vida a ensinar a gente. Transmitir o conteúdo, transmitir o conhecimento. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, vai lembrar dos momentos em que o professor te ajudou a decidir o que fazer naquela hora difícil. Tá lembrando? Tem algum professor que você se lembre com carinho? Eu lembro que a primeira prova eu estudava num parquinho municipal e, enfim, aí a gente precisa de mais tempo para contar algumas
algumas pérolas, mas eu mudei para um colégio e a minha primeira prova eu tirei 0. E eu tive muita dificuldade de passar de ano. E no segundo ano eu tinha uma professora chamada Vera Lúcia. E ela era uma pernambucana. E ela tinha muita paciência comigo. E dentro da minha dificuldade, eu acho que ela teve uma paciência acima da média, a quem eu devo muito. Inclusive eu sou de Santos, eu soube pela minha mãe que ela tinha vindo a falecer há alguns anos. Mas fica aqui essa homenagem, assim, que eu lembro muito dela. Quem sei, tanto tempo, né? É ela verdade, ainda marcou, é verdade, né? é verdade. A gente sempre tem aquele que tem mais carinho, que faz alguma coisa que a gente... Não, e eu era bem burrinho, viu? Assim. Assim, não, no segundo ano era difícil, era um processo de aprendizado lento. Veja, a gente tem hoje no Brasil, por pesquisa, que só 8% da nossa população consegue ler e entender 100% das coisas, só 8%. Isso vem do desenvolvimento mesmo, até mesmo, como eu falei, da dimensão do nosso país, do tipo de alimentação, do tipo de desenvolvimento humano que você tem. Então, você tem que treinar o seu cérebro. E quando você sai de uma realidade, às vezes de um parquinho, e vai para um colégio que começa a te dar algo mais matemático, mais de conhecimento mesmo, você toma um choque. E eu lembro que eu tinha essa coisa brincalhona de tirar um pouco de sarro das burradas, mas eu vejo isso como um orgulho, eu não vejo isso como uma vergonha. Eu acho que você aprender a respeitar os seus limites e, obviamente, tentar superá-los, mas sabendo deles, é mais fácil para você vender do que você não enxergar os seus limites. E é só o começo, viu? É muito legal a gente poder falar de professores nesse programa, né, Marcelo? Histórias incríveis de profissionais que nem sempre são valorizados, mas que não deixam de se dedicar às pessoas. É verdade. E se você tem algum professor que marcou a sua história, manda pra gente o seu relato. Use as nossas redes sociais para contar a sua história. Professor é um ser de outro mundo, né? Deveria ser mais valorizado e tratado como rei. Infelizmente, ainda existe uma falta de cuidado muito grande com esse profissional que é responsável por moldar mentes. A gente volta já já para continuar a contar histórias lindas sobre os mestres que marcaram as nossas vidas.